Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 31 de março de 2025. Em Cracóvia, no momento que está sendo gravado esse vídeo, 18 horas e 57 minutos, horário de Brasília, 13 horas e 57 minutos, Cracóvia, 10 graus. Aqui vamos falar sobre notícias da Polônia e notícias da imprensa polonesa. Eu sou Mauro Krainski e esse é o Polônia Vox. Muito bem, vamos começar com a notícia do portal IPL. Serviço militar obrigatório. O general Maciej Klich, comandante operacional das Forças Armadas, diz: isso é inevitável. O comandante operacional das Forças Armadas, general Maciej Klich, está convencido de que, da perspectiva do Exército, a restauração do serviço militar obrigatório na Polônia é inevitável. Foi o que informou o jornal Fakt de segunda-feira. O serviço militar obrigatório deve ser restaurado? O general citou as experiências de outros países, sugerindo que a Polônia deve chegar a ter 7 milhões de reservistas. Acrescentou que a única maneira para um treino amplo desse tipo para a sociedade é introduzir treinamentos obrigatórios. Na opinião do Comando Operacional, o treinamento militar obrigatório é a única maneira para preparar massivamente a sociedade para defender o país. Ele, entretanto, reconheceu que, atualmente, esse é um tema que não está sendo abertamente discutido. Enquanto isso, o primeiro-ministro Donald Tusk falou sobre os treinamentos militares na Câmara, no Sejm, sobre a situação internacional e sobre a segurança da Polônia. Ele disse, então, que estão em andamento trabalhos que devem preparar o treinamento militar para todo o homem adulto na Polônia. Sim, citando o premier Donald Tusk, para que a reserva seja adequada a ameaças eventuais, até o fim do ano nós queremos ter um modelo pronto para que cada homem adulto na Polônia seja treinado em caso de guerra. Foi o que disse então o chefe do governo. Muito bem, o portal Dojet traz a seguinte notícia: novo acordo entre Polônia e Estados Unidos. Nós queremos derrotar o mal. A Polônia e Estados Unidos concluíram um acordo sobre o fornecimento de equipamento e assecuração logística para as baterias de Patriot. A transação é um elemento da segunda fase do programa Wisła. A cerimônia de assinatura dos documentos dessa questão ocorreu na segunda-feira em Sochachev, onde está estacionado o 37º Esquadrão de Mísseis de Defesa Aérea. O premier Tusk disse: faremos tudo para manter-nos unidos. O primeiro-ministro Donald Tusk chama atenção para o significado desse acordo, assim como para o local em qual foi assinado. Esse local simboliza como para nós é importante essa questão. Todos queremos derrotar o mal que está à espreita em nossas fronteiras e todos queremos uma colaboração completa no âmbito do Pacto do Atlântico Norte, uma América forte, uma Europa forte, uma OTAN forte, uma Ucrânia soberana. São elementos de um futuro seguro para as nossas nações. Por isso, façamos tudo para manter-nos unidos, disse Tusk. O ministro de Defesa Nacional fez uma declaração em tom similar. Ele, que estava presente no local, Władysław Kosiniak-Kamysz, disse que, atualmente, a Polônia está construindo uma defesa aérea multicamadas, onde entram sistemas de curto alcance, assim como Pilica Plus, Narew, e sistemas de alcance médio, como Wisła. O acordo com os Estados Unidos ele chamou de um grande investimento.
Esse acordo, que acaba de ser assinado, fornecerá equipamento e assecuração logística para um bom funcionamento das baterias Patriot, para todo o sistema e para todo o programa Viswa. Um importante elemento desse acordo são os treinadores, que permitirão aos nossos soldados treinar em uma simulação de ataques, e em resposta a esses ataques simulados, uma preparação completa para alcançar capacidade total operacional, o que para o 37º Esquadrão de Mísseis de Defesa Aérea deverá ser alcançado no fim desse ano, disse Koshniak-Kamysh. Os políticos são responsáveis pela paz e esses investimentos servem para manter a paz, para afastar qualquer inimigo em potencial, para que nunca vale a pena atacar a Polônia. O portal Wprost traz a seguinte informação: nova pesquisa eleitoral. No Sejm, ou seja, na Câmara, somente 3 grupos. O PiS está perdendo, o KO está como líder e a Confederacja está se mantendo forte como terceira força. É o que resulta da mais nova pesquisa da Unite Surveys. Também ficariam de fora do Sejm a Lewica e a Trzecia Droga. Seria o início de grandes mudanças na cena política da Polônia? Segundo a mais nova pesquisa parlamentar realizada pelo Instituto Unite Surveys para Wirtualna Polska, a Koalicja Obywatelska, ou seja, Coalizão da Cidadania, mantém a liderança com apoio de 31%, o que significa uma queda em 0,1 pontos. Por sua vez, o Prawo i Sprawiedliwość, Direito e Justiça, PiS, teve mais uma queda, perdendo 2,1 pontos, alcançando o resultado de 26,5%. Em terceiro lugar, se mantém a Confederacja, ou seja, a confederação, na qual votariam 16,4% dos entrevistados. Essa é a mais nova pesquisa. A Lewica, esquerda, e Trzecia Droga, terceiro caminho, ficariam de fora do parlamento. A pesquisa não traz boas notícias para a Lewica e para a Trzecia Droga, ou seja, a esquerda e terceiro caminho. Ambos partidos ficariam de fora do Sejm. O portal Wprost traz também a seguinte notícia: uma descoberta misteriosa de 3.000 anos em uma praia do Báltico. Os arqueólogos esfregam os olhos de tanto espanto. Na margem ocidental do Báltico ocorreu uma descoberta incrível. Membros da Associação em Prol da Salvação de Monumentos de Santa Cordula, na região de Kamień-Pomorski, encontraram uma adaga ricamente decorada da época de Hallstatt, que possui mais ou menos cerca de 2.800 anos. O incidente ocorreu durante uma busca de rotina. O objeto encontrava-se em um pedaço de argila simples que se separou de um penhasco após uma última tempestade. Jacek Ukowski, presidente da Associação de Exploração de Santa Cordula, encontrou a adaga com a ajuda de um detector de metais. O penhasco quebrou e uma parte caiu lá de cima. Eu entrei nesse local com um detector de metais porque começou a sinalizar, relaciona Ukowski, que juntamente com Katarzyna Herdzik, há anos documenta e repassa as descobertas para o Museu de História da Terra Kamieńska. A adaga encontrada possui 24,2 centímetros de comprimento e é feita de bronze. Chama atenção não somente pelo estado de conservação, mas também pelo modelo artesanal de execução.
Os ornamentos cobrem toda a superfície do cabo e da lâmina e fazem com que não haja maneira de confundi-lo com qualquer outro artefato conhecido das terras polonesas. O portal Gazeta PL traz a seguinte notícia: Donald Tusk com uma mensagem importante para Trump. Pensem sobre isso. Donald Tusk quer que Donald Trump pense novamente sobre a imposição de tarifas sobre a União Europeia e sobre os aliados dos Estados Unidos. A colaboração é sempre melhor que o confronto, disse o primeiro-ministro polonês. O primeiro-ministro Donald Tusk, em um vídeo publicado na plataforma X, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que pense novamente sobre a questão de introduzir tarifas sobre os seus mais próximos aliados. Explicou que para a Polônia a amizade, a aliança e nossa lealdade mútua não são abstratas. Relações Polônia-Estados Unidos. Caros amigos americanos, nós realizamos mais um acordo polono-americano no âmbito da segurança, disse Donald Tusk. O chefe do governo também disse que a Polônia gasta cerca de 5% do PKB na defesa e que, em colaboração com os Estados Unidos, está sendo construído o maior e mais moderno exército da Europa. Tusk informou que é interesse da Europa e Estados Unidos que os Estados Unidos sejam fortes, assim como a União Europeia e a OTAN. Colaboração ou confronto? No vídeo, Donald Tusk disse que os Estados Unidos podem e sempre poderão contar com a Polônia. Declarou que os americanos têm aqui, assim como também na Europa, só amigos. Pensem sobre isso, senhor presidente e caros amigos americanos, antes que decidam colocar tarifas sobre os seus aliados mais próximos. A colaboração sempre é melhor do que o confronto, concluiu Donald Tusk. O portal Gazeta PL traz a seguinte notícia: Jardim perdido descoberto. Esse castelo esconde muitos mistérios. Os cientistas começaram a examiná-lo mais de perto. Qual é a história do Castelo Książ? É uma das mais belas construções desse tipo na Polônia. Entretanto, ainda esconde muitos mistérios. Um deles é sobre os antigos jardins que encontravam-se no terreno do castelo. O castelo de Książ é do século XIII e encontra-se em Wałbrzych, a mais exatamente no sopé de Wałbrzych. É uma das atrações mais populares da Baixa Silésia, mas em janeiro de 2024, os cientistas realizaram uma descoberta interessante. Acontece que, além da construção histórica, nesse local encontravam-se também vários jardins, sobre os quais até o momento se sabia muito pouco. O mistério do Castelo de Książ. A história dos jardins é do século XIX. Graças à colaboração do Castelo Książ e da Universidade de Meio Ambiente de Wrocław, foi possível esclarecer parcialmente a história dos antigos jardins nos terraços. Chegamos à conclusão que o projeto dos jardins em Książ vem dos anos 70 do século XIX e foi realizado por Edward Neide, diretor dos Jardins Reais de Tiergarten em Berlim.
Atualmente existem somente 2 elementos que comprovam que no terreno do castelo existiam jardins. Uma fileira de árvores no terraço Castanove e uma calçada que liga o pátio com o portão Lubiehovska. Durante os anos 1909 a 1923, os jardins do terraço foram liquidados no âmbito da reforma do castelo. Entretanto, os pesquisadores conseguiram realizar uma descoberta inédita.